Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz. Hoje falando um pouquinho mais sobre o nosso curso de Tarô, Simbologia e Autodesenvolvimento. Na primeira parte da aula 1 falamos da figura do mago no Tarô e desenvolvemos essa figura de acordo com diferentes autores, mostrando cada símbolo, detalhando cada um deles. Depois passamos para a segunda aula, em momento em que desenvolvemos alguns aspectos psicológicos que envolvem o mago. E agora, nessa terceira aula, abordaremos o mago de uma maneira mais terapêutica, mostrando que ele também funciona como um verdadeiro xamã, responsável por curar feridas interiores, por transformar a nossa pessoa para melhor. Utilizamos como base, na maioria dos slides, o livro da Carol Pearson, que é O Despertar do Herói Interior. É muito interessante, vale a pena. Peço que não esqueçam da vivência, deem uma olhada rápida na carta do tarô, relembrem alguns conceitos, alguns aspectos. Acho importante para trazer essa força para mais próximo de você, aquele que está começando, ou até mesmo aquele que já trabalha há um tempo simplesmente jogando ou tirando cartas e deixa de entender aquilo que está sendo jogado, deixa de conceber aquela energia, integrá-la dentro de si, ou seja, despertá-la em si. Vamos lá. O mago, ele tem essa função primordial no nosso ser de trazer a cura para as nossas feridas, de transformar a nossa essência. Muitas vezes somos aquelas pessoas rígidas, inflexíveis, que não conseguem se adaptar a novas realidades. E nesse momento surge o mago para nos tornar mais adaptáveis, nos tornar mais flexíveis, nos tornar mais essenciais para cada nova necessidade que surge. Fora isso, o mago ele tem uma capacidade gigantesca de regenerar nosso ser, de renovar a nossa consciência, tanto para nós, quem nós somos, trazer essa consciência da nossa realidade, mas também mostrar uma nova figura de quem podemos ser para outras pessoas. Imaginemos o nosso chefe. Ele sempre vê a gente como uma pessoa que não consegue realizar determinadas tarefas. O mago ele age nisso. Ele consegue transmutar essas energias, propiciar novas conexões, demonstrar que o ser que está se apresentando ali não é mais aquele ser antigo, mas um ser desperto para uma nova consciência, uma nova realidade. E ele acaba, como ele tem essa capacidade de regenerar as pessoas, ele consegue mudar os pensamentos negativos. Sabe aquele ciclo de pensamentos que a pessoa persiste em continuar? Aquela roda infinita de negatividade? Pois bem, um dos elementos do mago é justamente a espada. Trabalhar com o elemento ar, cortando essa negatividade, cortando problemas mentais, problemas psicológicos, fluxos de energias negativas da nossa personalidade, da nossa psique. E nos transformando, deixando que o fluxo de energia siga o seu caminho natural.
pois ele regenera os nossos caminhos. O mago, ele é também o alquimista interior, pois ele vai atuar nesse processo de mudança dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Ele torna tudo que é básico em algo melhor. Não necessariamente, aqui eu coloquei mais elaborado, mas no sentido de ser aperfeiçoado. Ele consegue transformar materiais simples em ouro, aquele princípio alquímico que nós falamos nas outras aulas. Mas alquimia também é transmutação de pensamentos e emoções. Então transmutamos padrões antigos, coisas que não nos servem mais, em novas possibilidades, em energias de vitória, energias que demonstram que nós superamos os nossos obstáculos. Então, padrões antes primitivos, padrões que não nos faziam bem, são sofisticados e adequados à realidade em que vivemos hoje. Então, também é importante salientar que quando o nosso ego ele atua de maneira positiva pela nossa alma, pelo que a gente é, pela nossa essência, ele não trabalha de maneira destrutiva, é o mago que está atuando, pois ele vai trazer uma consciência da mudança, ele vai nos conectar a esse processo de criação e de transformação. Aquele que despertou o mago consegue entender que está numa jornada, que está no caminho, talvez não tenha chegado aonde quer, mas ele sabe que ele está caminhando em direção ao seu objetivo. Tudo de maneira consciente, porque muitas vezes nós alcançamos aquilo que nós queremos de maneira totalmente inconsciente, e nós entendemos que isso foi o acaso, ou foi uma coisa que aconteceu e não temos controle, mas existe a possibilidade de criarmos a nossa trilha de modo consciente, de entendermos cada etapa da nossa transformação. Ontem eu era de uma forma, hoje eu já consegui evoluir em determinados aspectos. Essa consciência é terapêutica. Então, muitas vezes nós vamos aprender sobre essa caminhada em um psicólogo, em um trabalho de autoconhecimento, o tarô, através da simbologia do tarô, de símbolos, de vivências. Mas com o mago é muito mais fácil, porque ele torna a vivência algo consciente. Os xamãs, muito embora eles saiam do corpo, eles têm consciência daquilo que está sendo trabalhado. Eles não se perdem na viagem, como a maioria das pessoas não iniciadas se perdem. E as pessoas se deslumbram com o caminho. Elas não conseguem ter o foco que o mago deve ter para encontrar aquilo que ele foi buscar e trazer do mundo espiritual a resposta. Então o mago, ele é o grande manipulador da realidade que nos rodeia. Ele consegue transformar principalmente a nossa consciência, que é um dos elementos de atuação desse arquétipo. E transformar para melhor, porque a sombra do mago, ao mesmo tempo, pode te afundar. Mas vamos falar sobre a sombra em um outro momento. O grande desafio aqui que se impõe ao mago é conseguir
trazer uma transformação, uma cura da consciência humana, para que esse ser consiga se adaptar ao mundo em que vive. Muitos textos, muitas histórias trazem a lenda do mago que cura o rei para que ele possa defender o reino. O mago que descobre a força interior do rei, simbolizada muitas vezes por uma espada, um Excalibur, que é a força daquele governante, que é a união com o sagrado. E somente através daquela espada que o governante, que a pessoa em si, começa a tomar rédea da vida dela. Ou seja, começa a enfrentar os seus medos, o dragão que está ali tentando destruir o seu reino. Então é essencial a figura do mago como um conselheiro, como um apoiador naquele momento. Então é todo um processo, e para superar esse desafio, essa busca, essa busca pela consciência, a pessoa deve encontrar a sintonia da alma dela com o cosmos, o divino lá fora. E essa é uma característica que nós vemos no aspecto da diplomacia do mago. O mago, em muitas histórias, também é aquele que vai até o outro reino, vai negociar a paz, vai levar uma mensagem, porque ele é o mensageiro. E ele é o mensageiro da nossa alma com o mundo que nos rodeia, com o divino que nos rodeia. E lembrando que o divino também está em outras pessoas. Todos nós temos uma centelha divina, um corpo espiritual derivado da própria essência fundamental. E um dos grandes itens, um dos grandes pós-mágicos que esse mago possui é o poder pessoal. Ao ser despertado, o mago adquire certa capacidade de encantamento. Ele consegue manipular melhor a realidade em que ele vive. Isso é poder pessoal. Isso é a autoridade mágica. Ele desenvolve o seu mental, torna mais forte, de maneira a conseguir influenciar a sua realidade, os outros, através da palavra, do pensamento e de outras modalidades de convencimento. Os magos, eles são os verdadeiros conselheiros, que antes eram os feiticeiros, os xamãs, e hoje são os médicos, os psicólogos, os advogados, os consultores. Aqui a gente coloca uma frase que simboliza muito o que nós vamos falar hoje. A magia é a arte de modificar a consciência segundo sua vontade. Porque nesse momento, quando temos consciência de quem somos, consciência do mundo em que vivemos e conseguimos modificá-lo de acordo com a nossa vontade, mas não uma vontade egoística, uma vontade de acordo com a nossa essência. Aí sim você faz mágica, porque o ego atrapalha, o ego interfere na magia. Nós vimos na aula 2, quando Moisés simplesmente bateu em uma pedra e a pedra se abriu e ali saiu água. Ele não tinha ego, ele simplesmente tinha esperança e acreditou e sabia que ali teria água. Ele não envolveu um pensamento, eu sou, eu posso.
Ele apenas acreditou, teve esperança. Essa frase é atribuída a um xamã norte-americano, Starhawk, que tem inclusive alguns livros. E a magia no nosso cotidiano. Nós pensamos sempre que a magia é acender vela, fazer oferendas e todo tipo de coisa, mas não. Como nós vimos, a magia ela se manifesta em coisas muito simples. Existe uma lenda que se repete em inúmeros livros. Se você procurar nos livros, Joseph Campbell conta essa história, e muitos deles. A história do fazedor de chuva. Os fazedores de chuva, eles não têm o poder em si de fazer com que a água caia do céu. Mas através do seu pensamento, da sua convicção, esperança de que aquilo aconteça, ele produz condições favoráveis para que a chuva caia. Eles simplesmente se colocam no lugar e a sua presença altera toda a consciência coletiva daquele local. Então, por onde ele passa, ele fala, não, vai chover. Vai chover. E aquelas pessoas começam a entender que realmente vai chover. E a energia de toda aquela coletividade faz com que ocorra a chuva. Ele modificou uma situação. Em muitos contos, não é dessa forma que ele atua. Basta ele chegar até o povoado e somente ele, por si só, já gera as condições adequadas. Mas, de uma maneira coletiva, eu acredito que o impacto seja muito maior, né? Outra coisa, os pais, quando ficam calmos para acalmar os filhos, esse é um exemplo que a autora dá. Eles transformam todo o ódio que eles têm, a raiva que eles estão sentindo naquele momento, muitas vezes sem dormir, com diversas preocupações. E eles transformam tudo aquilo, respiram fundo, transmutam aquelas energias. E aí quando eles ficam calmos, eles passam essa tranquilidade para o filho. E esse filho acaba vindo a dormir, fica mais tranquilo. Diferentemente de quando você fica mais irritado, bate na criança, gera uma série de desarmonizações. Você não harmoniza, você apenas desarmoniza mais. Porque isso vai ficar marcado na consciência da criança. E ele pode repetir isso. Não estou dizendo para não uma palmadinha, eu acredito que não tenha problema, né? Mas não deve ser a primeira ideia, não deve ser o cotidiano, a conversa, deve ser sempre prevalecer. Mas tem muita criança que pode ficar mimada, então a palmada às vezes resolve. Eu não tive problema nenhum, cresci na base da palmada. O nosso poder pessoal, então, ele consegue transformar o nosso mundo, dos nossos familiares, amigos, e também a natureza em si, criada por Deus, para melhor. Então, o mundo interno, se você é uma pessoa maravilhosa, muito provavelmente as coisas que irão acontecer ao seu redor serão maravilhosas, porque você vai atrair aquilo. E o mundo interno se reflete no externo. Essa é uma máxima que aparece em diversas religiões. Então existe essa influência mútua entre o mundo interno que existe em nós e o externo. Mas ela não é uma simples causa e efeito. Ela é um processo de sincronicidade. Aqui Jung chama de coincidências significativas.
É como se fosse um campo de energia magnética que fica ali e ele atrai para a gente energias relacionadas com os nossos aspectos interiores. Inclusive, desafios. Em determinado momento, quando nosso interior pede um desafio, muitas vezes ele aparece. Quando nós precisamos efetivamente de um aumento de salário e nós somos merecedores daquilo no nosso interior, não digo nosso ego, mas o nosso interior, a nossa alma sabe que é merecedora e verdadeira, as coisas tendem a acontecer. O macrocosmo e o microcosmos vão se espelhar. Eu sempre falo, André Luiz sempre dizia, o mundo de lá é uma cópia daqui. Ou seja, o mundo terreno é uma cópia do mundo espiritual. Existe um reflexo. Para o mago, o sagrado também não está acima de nós. Porque nós temos essa relação, né, de colocar o sagrado num pedestal. Só que não, nós somos o sagrado. Nós refletimos o sagrado no sagrado. Porque tudo que é criado tem uma essência divina. E quando a pessoa consegue conceber isso, as máximas, por exemplo, de Jesus são muito mais fáceis de serem aplicadas. Por exemplo, quando Jesus diz para amar o outro, porque reconhece no outro seu irmão também. Reconhece a centelha divina no outro, entre outras coisas. Todos nós estamos ligados de alguma forma, em algum nível, de acordo com esse inconsciente coletivo. É o que eu acredito. De acordo com a nossa consciência, não. Porque você só reconhece aquele que é seu amigo, conhecido, mas de uma maneira integrativa, espiritualmente falando, energeticamente falando, todos temos algum tipo de ligação. Quantas vezes não encontramos outra pessoa e já temos uma afinidade, nossa, de outras vidas? Ou é uma afinidade puramente energética, você gosta daquela pessoa porque a energia dela é muito boa. A aura dela, a essência dela é muito boa. Você pode não ter conhecido Chico Xavier, mas eu acredito que se você chegasse próximo dele, você se sentiria bem. Porque é o que a grande maioria das pessoas relatam, uma sensação natural de alívio, de paz interna. Porque ele propiciava a magia em torno dele, né? O padrão energético vibratório, a consciência dos conceitos de bondade, tudo vibravam ao longo do ambiente em que ele estava. Então, como já dissemos, o macrocosmo e o microcosmo vão se refletir um no outro. E aí nós nos voltamos a uma coisa. É interessante a gente pensar, né, que quando a gente tem um propósito de vida, e aí o microcosmo, que é o nosso ser ali, os nossos pensamentos, tudo que nós somos de maneira interna, reflete no macrocosmo, que é o mundo externo. Quando a gente vê que as coisas estão caminhando, nós temos a sensação realmente que os nossos caminhos estão abertos. Mas
não seria essa a realidade. Na verdade, os caminhos, o fluxo de energias está liberado, está contínuo. Antes existiam bloqueios, hoje não existem mais. A energia simplesmente flui e as coisas acontecem. Mas tudo faz parte de uma magia maior, a mudança da nossa consciência, por consequência do nosso comportamento, que nos leva a finalizar ciclos de dependência, bloqueios de energia. É uma coisa natural que vai se arrastando, que vai acontecendo. Você tem entendimento de que tudo é um processo. Muitas vezes você pode não seguir um caminho lógico, mas você sabe que aquilo é uma jornada. E digo mais, na maioria dos grandes mitos, na maioria das grandes histórias, o mago, ele é aquele que direciona o herói a iniciar uma jornada. O mago, ele não significa que ele seja que ele tenha todo o poder de todos os elementos do tarô, todas as energias arquétipicas. Mas o mago, ele puxa essa energia, ele negocia com elas, ele consegue atraí-las a um propósito. Inclusive, o de início da jornada consciente. Lembramos que o mago, ele sempre vai aparecer para dar algum conselho, para direcionar a energia. Mas quem vai trilhar o caminho é o herói. E o herói é o self, é a essência da pessoa. Muitas vezes ela precisa de uma leve conexão com o mundo externo. Um insight, uma visão, uma arma mágica para derrotar determinado inimigo. E aí nos servimos do mago. Mas todos esses arquétipos vão ser bem explorados ao longo das nossas aulas, item por item, ponto por ponto. E pode parecer até um pouco repetitivo, mas eu garanto que isso vai fazer com que isso se integre em você. Então, quando o nosso propósito de vida estiver acontecendo no mundo externo, aí nós vamos entender o nosso potencial criador. E nós vamos nos sentir felizes e mágicos. As coisas vão acontecer de maneira mágica. Então nós podemos transformar tudo ao nosso redor e as coisas vão acontecer de maneira natural. Mas quando despertarmos o nosso mago interior, quando atuarmos, quando sairmos das nossas zonas de conforto. E isso significa também despertar do mago. Porque o mago exige uma postura de iniciativa. Lembremos que no tarô o mago sempre está de pé, sempre está trabalhando, ativo. Enquanto ficamos sentados, esperando que a magia aconteça, nada acontece. Porque a magia exige movimento, movimentação de recursos energéticos, psicológicos, recursos físicos que se movimentam, sim, que são também formas de energia. Então, basta deixar, após despertar o mago, que a energia flua. Vai existir em algum momento uma conexão do que você realmente é
dentro de você, não aquilo que você julga que você é. Com o seu caminho, com a sua essência no mundo exterior. Então aqui a gente coloca, muitas vezes as pessoas vão, estudam, fazem inúmeros cursos e querem ser de determinada profissão. Só que a vida leva essas pessoas para outro local. E aí elas realmente descobrem que quem elas queriam ser está relacionado com o ego, com uma parte meio consciente e destrutiva dela. Não seria um ego bem trabalhado ali. Mas, quando você descobre o seu poder, quando o mago consegue te colocar num caminho, as coisas podem passar a fluir. Então, é ao caso de uma pessoa que quer ser um juiz, e aí começa a vender bolos. E vendendo bolo, ele descobre que ele adora fazer aquilo. E ele começa a fazer mais bolos e começa a abrir mais filiais da sua lojinha de bolos. E nisso ele vira um boleiro. Esses dias mesmo fui a uma pizzaria, a pessoa virou e falou: hoje eu sou pizzaiolo, mas eu era engenheiro naval. E eu tô feliz. Então as coisas são coisas que o mago nos coloca no caminho que devemos seguir. Nos conecta nosso eu mais profundo com o fluxo de energias mais favorável à nossa essência. O bastonete mágico, ele é aquele que liga o céu e a terra, o interno ao externo. Ele é a ponte entre dois mundos. E quando nós conquistamos este poder, o poder supremo, o poder do mago, nós nos sentimos conectados a uma nova realidade. Lembremos também da existência dos xamãs, que são magos. Afinal, como falamos agora há pouco, sobre o bastonete, existe a jornada entre mundos. Os xamãs, eles transitam sobre essas realidades, esses estados alterados de consciência. Eles vão das ondas beta para os estados alfa, teta e até estados que nem conhecemos. Ou por uma certa indução da consciência, ou através dos sonhos. Existem diversas técnicas, estalar de dedos, meditação, a própria dança. Existem culturas em que a pessoa fica rodopiando e entra no estado hipnótico. Então, até as pessoas, quando têm uma certa incorporação, por exemplo, na Umbanda, que elas sentem que tudo rodopia e cai num buraco, por exemplo, é o que eu sinto. Você cai no buraco e ali você tem consciência, sim, das coisas que são faladas, mas é uma consciência parcial. Você pode interromper o fluxo de energia a qualquer momento, mas você fica ali naquele estado. Então, existem formas, existem técnicas de induzir a entrar em mundos, em consciências diversas. Os magos, eles são aqui. A gente também já falou sobre isso. Quando a gente tem entra num mundo diferente, num mundo de ilusões, quem já foi na ayahuasca, quem já comungou da ayahuasca vai entender. Tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. Ou quando a pessoa tem uma visão, uma epifania, muitas vezes ela se perde na beleza do que está sendo mostrado
e não consegue enxergar por trás dessa ilusão. É o que, na minha concepção, contam as lendas de diversos deuses, inclusive de Exu, que é um grande mago, que é o senhor da magia iorubá. Mas nas lendas contam que ele utilizava de truques, ilusões, e as pessoas acabavam se desentendendo por causa daquilo, e não era isso que as lendas queriam dizer. Existe um ensinamento muito mais profundo ali. Por exemplo, uma das lendas, Exu caminhava em uma linha reta, e de um lado existia uma pessoa e do outro uma outra pessoa. Só que cada lado Exu se mostrava com uma roupa diferente, uma cor de roupa diferente. E ele foi embora e essas duas pessoas começaram a falar: você viu aquele cara vestido de amarelo? Você viu aquele cara vestido de preto? E aí começou um bate-boca e e essas pessoas começaram a brigar, efetivamente sair no tapa. A história não quer dizer que Exu quis realmente iludir as pessoas. A história quer dizer: nós temos pontos de vista diferentes e nós temos que aprender a entender o outro. Muitas vezes o sol pode ter refletido sobre a roupa da pessoa, a pessoa pode ser daltônica, talvez. Tem inúmeras respostas. Mas, por uma série de fatores, acabam dando essa visão do trickster, né? Mas o grande mago, ele tem que trabalhar essa ilusão, porque a pessoa tem que ser merecedora de despertar o mago. O mago, ele é o grande guardião de uma série de mistérios. Ele dá acesso a portais de conhecimento, ele atrai as forças das outras lâminas do baralho, ou seja, de outros mistérios. Ele nos comunica com deuses. Então, ele tem todo esse poder e ele não pode dar o poder dele a qualquer um. As pessoas têm que passar por essas ilusões. E ele as testa para saber se são dignos. Mas todo mundo só vê a ilusão. Então, muitas vezes nós temos essas vivências, essas coisas maravilhosas, e ao final delas, nossa, eu vi Buda, eu tive uma miração maravilhosa. Só que a vivência não era sobre aquilo, você perdeu o foco e você não aprendeu aquilo que você deveria aprender. E os xamãs, eles já são treinados, eles já têm o mago consciente, eles já superaram a ilusão. Buda também nos ensinava sobre a questão da ilusão. E no momento em que Buda venceu a ilusão, ele foi digno de despertar o potencial cósmico. Mas a gente está falando de Buda, que é um ser ascensionado, né? Nós não estamos falando, a gente está falando só dele como exemplo, tá? A gente é um ser de carne e osso, uma pessoa normal, mas também podemos despertar os nossos magos. Então, a questão do devaneio, que a gente tem que adquirir a consciência de tudo. A gente não pode se importar com tudo que aparece à nossa frente. Às vezes a gente tem que ter um foco para conseguir entender por trás dessa ilusão e adquirir realmente a consciência do que precisamos. Nós precisamos aproveitar, sim, cada detalhe do nosso sonho, cada detalhe do que é mostrado para a gente, mas sempre filtrando, sempre com foco.
Se você vai dormir, tenha um foco que quando você sonhar, você vai querer determinada coisa. Porque tentações vão aparecer. E você vai se perder na maioria delas. Então, você descobre esse poder dos xamãs por vivências orientadas. Muitas vezes uma pessoa, um terapeuta, que faz uma regressão, que faz um trabalho de hipnose, consegue te orientar e te ajudar a despertar essa energia espiritual, essa força dos xamãs, de, no meio dessa ilusão, trazer um pouco de luz que vai te guiando e vai te orientando e vai clareando um pouco das coisas. Às vezes a gente vive, né? Como nós vivemos num mundo que é muito atribulado, num mundo que é muito barulhento, tende a nossa consciência a levar esse barulho todo, todas esse emaranhado de sensações, leva tudo para o nosso consciente, para o nosso inconsciente, e quando nós entramos no estado alterado de consciência, tudo está muito bagunçado, porque o microcosmo e o macrocosmo se refletem. Então, muitos vão acreditar, né, que esses mundos que nós estamos falando aqui são ligações com o inconsciente coletivo e o nosso subconsciente. Para outros, a gente já fala que essa jornada entre mundos são mundos espirituais externos e não internos. O mago ele vai conseguir entender que cada viagem é uma viagem e a viagem pode te levar para mundos internos ou mundos externos. O mago dominante ele pode ser uma pessoa com capacidades maravilhosas, capacidades paranormais, uma intuição muito apurada. Lembremos do médium, de uma cartomante, que efetivamente conseguem extrair, puxar aquela carta que você precisa naquele momento. Uma pessoa que tem o mago desperto, ele vai conseguir ir justamente na energia arquétipica que você está precisando. Porque ele consegue conectar o inconsciente dele, como cartomante, o inconsciente da pessoa e os padrões do inconsciente, os portais ali de cada carta sobre a mesa, cada arcano maior. Tudo tem uma energia ali representada. Mas eu digo para vocês, são pouquíssimos os cartomantes reais. Um certificado qualquer dado por qualquer pessoa não consegue te dar o conceito de cartomante. A pessoa tem que estar desperta. E é difícil. Quando o mago começa a ter que trabalhar por dinheiro, ele perde a sua essência. Ele se desvirtua. E eu não estou julgando quem é cartomante, não. Acho que é uma forma de ganhar a vida honestamente também. Mas muitos, se não tomam cuidado devido, acabam se perdendo. Porque o cartomante é um curador. Ele tem uma essência espiritual. E ele tem que ajudar as pessoas. No momento em que ele começa a ver só o dinheiro, só preciso de mais clientes, preciso falar coisas para os clientes para que eles fiquem mais felizes e voltem. Porque uma coisa é que as cartas dizem, outra coisa é ele tem que interpretar daquela forma para conseguir mais clientela. A mágica. Tem gente que o mundo está muito doente. Então existem pessoas que vão até a cartomante para escutar que elas são boas, que elas são maravilhosas. Ou para terem razão. Uma pessoa estranha fala, não, você tem total razão. Nossa, realmente, o seu marido está te traindo. E
Sem falar em questões de karma que esse cartomante atrai para ele, né? Porque existe uma ética. O mago, quando atua corretamente, ele é um profissional muito sério. Ele não aceita erros, ele não aceita padrões desvirtuados. Como eu disse, ele é muito poderoso. E ele não vai dar o poder dele para uma pessoa que não faz a coisa acontecer da maneira correta. Então, outro aspecto do mago muito relevante, a capacidade do mago de dar nomes a objetos, de produzir determinada imantação sobre aquele ser. Então você apelida alguma coisa. Por exemplo, o seu cachorro, você chama ele de fofinho. E o cachorro é uma coisa maravilhosa, carinhoso. Aí você vai e chama o seu cachorro de demônio. E aí o seu cachorro sai destruindo a casa inteira, porque ele atrai aquela energia. E imagine que isso também pode afetar pessoas. No momento em que você chama o seu filho de burro, você gera problemas psicológicos nele, você diminui a energia dele porque você está atacando psicicamente aquela criança, mas você está tornando o ambiente ao redor dele menos favorável a uma mudança. Todos os aspectos serão negativos. Se você disser, você tem que ter paciência para trabalhar. Olha, vamos, filho, você não está entendendo, vamos tentar. É um erro seu. A falta de capacidade do seu filho para entender determinadas coisas pode ser um erro seu. Pode ser uma falha que você está vendo na sua criação e você não quer assumir. Talvez seu filho seja ruim de matemática, você também. Ou ai, nossa, o filho da vizinha é tão inteligente, o meu tem que ficar ajudando. Então tem uma série de fatores aí que tem que ser levado em consideração. Mas quando nós projetamos a nossa voz, a nossa intenção, a nossa energia fluídica para um objeto, esse objeto é imantado. E quanto mais repetimos aquilo, mais energia jogamos sobre aquele ser. O mago branco, ele é um restaurador, um curador, um regenerador. Então ele ensina. Ele não só repreende, ele não só bate. Porque o mago, ele é muito rígido. O mago vai exigir disciplina do filho. Você precisa estudar. Você precisa fazer aqui sua tarefa. Eu vou te ajudar. Eu vou te aconselhar, mas quem vai fazer é você. O mago negro, que todos temos, vai realmente só gerar castigos, xingar a criança, gerar efetivos traumas na aura dessa criança. Então, é fundamental fazermos afirmações positivas de quem somos ou sobre os outros. Porque você não vai gostar. Quando você xinga alguém de burro, você abre uma porta para o universo, para outra pessoa te chamar de burro. Então vira um ciclo. Você xinga o seu subordinado e o seu chefe te xinga. E vira esse ciclo. Um ciclo de ódio, um ciclo que não termina. Então é isso, gente.
Mas uma grande coisa que nós também devemos lembrar é que a gente não pode utilizar as autoafirmações, as afirmativas positivas para nos enganar, para esquecer da existência dos nossos problemas, para deixar de tentar entender aquilo que está acontecendo. Uma prova dessa é o Ho Oponopono. Maravilhoso. Muda um padrão de consciência por um determinado tempo, mas não consegue mudar a pessoa em si. A pessoa naquele momento perdoa todo mundo. Daqui a meia hora a pessoa quer matar todo mundo de novo. E fora isso ela gera é como se fosse uma muleta. Toda hora a pessoa tem que estar fazendo. E ela tem que conseguir desenvolver o seu arcabouço comportamental e vigiar quem ela é a todo tempo. Cortar padrões negativos. O Ho Oponopono pode ser o início, mas daquele momento em diante a vigilância tem que ser maior para que não se repita, para que não volte ao que era. Então tem muita gente mascarando quem é, com medo de enfrentar, achando que existe uma fórmula mágica que tudo vai se apagar e a partir daquele momento tudo vai mudar e eles não vão precisar fazer força nenhuma na vida. Como as pessoas que vão e querem fazer selamento de chakras, isso não funciona. Ou melhor, funciona por um tempo mínimo. Depois de um tempo isso já se dissolve e não acontece. E as coisas vão começar a piorar. Muitas vezes até piorar mesmo. Em uma intensidade muito maior, porque a pessoa acha que está blindada e se torna mais imprudente, praticando atos mais inconsequentes, achando que nada vai acontecer com ela. As afirmações são muito poderosas, mas a exteriorização dessas ações são ainda mais. É muito fácil falar de caridade, mas é muito difícil fazer a caridade. Estar presente ali com os pobres, como Jesus fazia. As pessoas fazem horas de estudo do Evangelho, mas há quanto tempo se dedicam a um trabalho de auxílio aos necessitados? É de se pensar. Não basta dizer que perdoamos, temos que demonstrar esse perdão para justamente romper os paradigmas, os padrões. O exorcismo também é uma forma de transformação. Porque antigamente eram exorcizados os espíritos negativos, trevosos. Hoje, a psicologia revela que a negatividade interior que é um fruto, né, da repressão. Portanto, a questão não é você eliminar o negativo em você. Esses demônios que são nada mais, nada menos do que coisas que nós reprimimos, sentimentos reprimidos que vão tomando algum tipo de forma na nossa psique. Então nós muitas vezes conseguimos materializar isso em nossos sonhos, esses realmente demônios, os demônios internos. Mas são frutos de um processo de negação e de não deixar que essa coisa reprimida venha à tona, se expresse de forma segura. Nós devemos se expressar, deixar aquilo que nos magoa sair,
sabe? Porque senão o balde transborda. Mesmo que seja, podemos fazer uma terapia, através de uma ginástica, de conversar com um amigo, tudo importa, mas não podemos deixar aquilo toda hora reprimindo e toda hora aquela energia sendo acumulada, porque se o balde vazar, alguma consequência vai ter. Então, através da expressão estável, consciente, feita por um profissional de forma segura, ou através de vivências, nós vamos curando, nós vamos transformando, nós vamos exorcizando os nossos fantasmas, os nossos demônios interiores. Aceitar e aprender a sentir os nossos sentimentos nos torna aptos a transformá-los e a saber como expressá-los no mundo de uma maneira mais correta. Então você expressa o seu ódio em uma luta de boxe, você expressa sua tristeza em um poema. Tudo isso é uma maneira de transmutar de uma maneira adequada os seus sentimentos no mundo. Então a pessoa vai e faz uma obra de arte com as mãos para tirar um pouco daquela angústia, para descarregar uma energia. E aí ele faz uma obra linda, uma pintura. Né? Então tem tantos sentimentos que estão aí reprimidos, dos mais variados. Sentimentos, emoções, paixões, vícios que nós não queremos assumir, mas quando fazemos uma terapia, quando despertamos o nosso mago, ele nos ajuda nesse processo. Até num processo de limpeza, de purificação, porque o xamã, o mago, ele é um purificador. O mago da luz, ele consegue transformar as trevas em luz, ou dissipar as trevas. Então hoje muitas pessoas estão retirando essa negatividade, transformando em positividade, por exemplo com o Ho'oponopono, que eu já disse que é uma muleta, é positivo, mas devemos tomar um certo cuidado para evoluir, não somente naquele momento e depois voltar tudo como estava antes. O Ho'oponopono ele gera uma ideia de positividade fixa e mental, um padrão, mas é um padrão muito fraco. Você teria que escutar milhares e milhares e milhares de vezes, e mesmo assim, depois que você saia daquele ambiente preparado, a coisa não vai ser da mesma forma. E aí você vai ver que o Ho'oponopono ele não consegue te ajudar tanto como algumas pessoas estão vendendo. Ele é útil, é uma ferramenta, mas não é um milagre. Assim como a dor fica armazenada e limita a nossa vivacidade, por exemplo, a depressão, porque imaginemos que quando toda essa dor reprimida, armazenada, ela vai gerando bloqueios, somatizações. Então você vê que uma pessoa depressiva às vezes tem dores pelo corpo, tem problemas, né, de movimentação. Aí você fala, putz, é um encosto. Muitas vezes não é encosto, não é algo espiritual. É algo antes de espiritual, energético, vibracional. É algo que vai interrompendo o fluxo de energia corpórea. Então, órgãos do corpo, chakras, não recebem a devida energia vital e vão tendo problemas.
Lógico que tudo isso, essa energia negativa, pode ser agravada pela atração por similaridade de espíritos obsessores, trevosos, viciados ou os vampiros de energia. Então, da mesma forma que essa dor que fica armazenada traz consequências para a nossa energia vital, e aqui não só dor, eu falo dor no sentido qualquer coisa ruim que esteja na nossa vida, a sabedoria que nós guardamos dentro de nós também pode ficar armazenada, presa no nosso interior. Imaginemos que o mago ele vive num mundo totalmente escuro, ele é apenas uma bolotinha de energia. E aí quanto mais escuridão o rodeia e ele ficar ali dormindo, nada vai acontecer. E tudo só vai ficando mais denso. Só que quando o mago desperta a luz, foi como Deus disse, faça-se a luz. O despertar do mago traz uma consciência sobre tudo e muda a vida da pessoa. Então ela liberta os canais, liberta os padrões vibratórios, os nadis, os canais de energia, e também liberta a sabedoria. Coisas que a pessoa tinha de vidas passadas, conhecimentos, habilidades. Existem habilidades que são da pessoa mesmo, ela tem e não sabe. E quando o mago aparece, ele revela para ela. Nossa, você não sabe. É uma história que se revela. Por exemplo, o mago geralmente é aquele que diz: você não é o ferreiro, você é filho de um rei tal. E você tem que viajar comigo porque você será coroado. O seu reino precisa de você. Então, fica aqui essa frase: descobrir como nos expressar é parte da cura. Eu, quando venho aqui fazer esses vídeos, é uma forma de terapia para mim também. Eu tenho que me expressar melhor, eu tenho que conversar com vocês, e eu juro que eu faço tudo com muito carinho, não é um padrão comercial. Então, quem quiser escutar, tem um conteúdo legal, porque tem pesquisa. Eu não estou falando nada que não seja fundamentado. E os autores que eu pesquiso são autores com nome e com fundamento. Não são autores que estão ali puramente para ganhar um dinheirinho e escrever qualquer porcaria, qualquer romance ditado por espíritos. Porque tem muita gente plagiando livro, tem muita gente escrevendo qualquer coisa, e as pessoas não estão filtrando. Tudo que escrevem, foi ditado por espírito tal, então é verdadeiro. E ali só tem abobrinha, só tem porcaria. Mas o cara é um grande mago negro, com poder mental absoluto, muito forte. E na hora ele consegue convencer, consegue fazer com que as pessoas tenham gratidão, consegue fazer com que as pessoas gostem dele. Sabe influenciar as pessoas. Então as pessoas ficam hipnotizadas e se tornam zumbis. Então, o mago ele é um curador. Assumir a responsabilidade pela nossa vida trata a ideia do nosso governante, do reino interior que nós temos, que vai interagir com o mundo exterior. E essa responsabilidade ela pode ser muito dolorosa. Muitas vezes nós não somos capazes de mudar a nossa realidade por si só. Nós precisamos de um auxílio, nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um
de uma terapia, de um antidepressivo. A impotência de sair de uma realidade pode gerar uma depressão, pode gerar uma paralisação de todo o indivíduo. Ele não sabe para onde ir, está perdido. E o mundo está perdido, cada dia mais. E não é só, às vezes o pobre está perdido, o rico tem dinheiro, mas está perdido. Precisamos entender, precisamos nos resgatar, nos curar. E o mago está aí para isso. Nós não conseguimos refletir as nossas realidades, internas ou externas. Uma visão de terceiro pode ser muito benéfica. É triste uma realidade. Vá até um médico, plano de saúde, um psiquiatra. Você vai ver que a grande maioria vai demorar 2 minutos, não vai querer nem te entender, só vai te dar um remédio. É difícil. Hoje as pessoas só não trabalham, muitos, né? Não vou julgar todos, mas muitos só veem o dinheiro. Não veem que se ele é médico, ele é um curador, ele tem uma responsabilidade com aquela pessoa que está ali precisando de ajuda. Ele tem uma missão sagrada perante Deus, Só que o médico, eu sou médico, mas ele não entende. Sabe, a pessoa vai ficando cada vez mais fria. Tá aqui o seu remédio, vai embora, volta daqui a 20 dias. Volta daqui a 30 dias. Então virou. As pessoas perderam um pouco do carinho de... conta um pouquinho da sua história. 5 minutos, não, tem que fazer meta. Então isso é muito triste. Então existem 4 centros de poder de energia, conforme o xamã índio Samber: o corpo, o coração, a mente e o espírito. O corpo, você trabalha por exercício e alimentação. O coração, você trabalha sendo sincero, aceitando suas emoções, os seus sentimentos, quem você realmente é, o processo de aceitação. A mente, ela exige certa precisão, disciplina, rigor. Então, quando você estiver tendo um pensamento negativo, corte. Quando você começa, quando você começar a se vitimar, você corta. E todas as vezes você vai cortar. Torne isso um hábito. Quando você começar, eu sou, tudo bem. Você fale, eu não sou. Não quero ser, eu sou. Aí você trabalha a positividade. É muito difícil falando, né? Mas é uma forma de tentar, nós precisamos tentar. É difícil mesmo. Você vai tentar 1, 2, 3, 4 vezes. Você vai tentar 100 vezes. Mas uma hora vai dar certo. Porque ocorrerá uma mudança do seu padrão neurolinguístico. Seu cérebro vai começar a entender que você não é um coitadinho. E o espírito, ele funciona com a prática espiritual, independente de qual seja. Você tem que se conectar com a sua centelha divina. E aí, através desses 4 centros de poder, você vai ascender, você vai despertar para uma nova conexão. Você vai aprender a ouvir o seu eu interior. Sendo sincero, você vai ter mais energia. Sua mente vai trabalhar com mais foco. O mago no tarô, ele simboliza essa união entre as suas necessidades terrenas, porque todos nós precisamos, e
a natureza cósmica que nós temos e as nossas necessidades espirituais. Porque o mago ele trabalha na dualidade. O sim, o não, o mago negro, o mago branco, a sombra e a luz, o que está dentro e o que está fora. Então, para realizar essa função de mago, nós podemos invocar o nosso anjo, um anjo de guarda, um mentor espiritual, um guia, um animal de poder, pedindo a ele que nos empreste um pouco daquela força. Nós sempre o consideramos mais evoluído, então pedimos uma inspiração. Muitas vezes a nossa situação está tão caótica, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E aí a gente busca no externo uma resposta. Mas também é interessante lembrarmos que o interno existe. A sua centelha divina tem todas as respostas que você precisa. O mago dentro de você está aí para te ajudar. Lógico, existem seres espirituais que podem te ajudar. Mas você não pode menosprezar aquilo que você tem dentro de si. Então, os xamãs, eles relacionavam com espíritos guias que assumem a forma de animal. Então, nós temos aquele animal do poder. E o animal, ele é a essência para a cura da pessoa. Então, deve ter um monte de vídeo na internet, mas depois a gente pode tentar fazer uma sessão aqui de animal de poder para a gente descobrir o que cada um tem. E é muito legal que muitas vezes o animal que vai ajudar a pessoa é um animal totalmente diferente, que ela nunca viu na vida. Às vezes é uma formiga. A pessoa, não, o meu é um leão. Aí vai ver, é um pinguim. E é muito... E muitas vezes não tem uma lógica certa. É aquilo que você precisa, é aquilo que você vai visualizar e vai realmente te ajudar de alguma forma. As coisas vão acontecendo. Essa energia vai te trazer um benefício. Os xamãs, eles vão permitir que o espírito do animal dance através deles. Para que, como se fosse uma forma de agrado ao animal, reverência aquilo. Então, o xamã descobre qual é o seu animal de poder, incorpora essa energia, faz a dança desse animal. Esse animal fica lisonjeado, fica feliz e passa a se manifestar no mundo físico. É mais ou menos isso. Tá? Então, o mago ele precisa estar ligado à grande teia da vida, sendo que o poder real advém do reconhecimento da dependência em relação à terra, a pessoas e a fontes espirituais. O mago, ele se torna forte porque ele também entende. Ele não vai buscar lá a espiritualidade como se aqui não existisse nada. Ele aterra suas energias em coisas que tornam mais estável. Então ele tem a aldeia dele, ele dá valor ao sagrado da terra, ele dá valor à família que ele tem, ele dá valor a cada coisinha. Assim, muitos xamãs, eles precisam iniciar os trabalhos agradecendo a terra, aos 4 pontos cardeais, as pessoas que ele ama. Ele coloca os mestres e ancestrais. E, finalmente, o poder espiritual que eles servem. Todo mago ele tem que ter algo que conecte ele, que aterre ele, porque senão ele fica muito aéreo. Ele não vai conseguir
passar pelas ilusões. O mago ele precisa de algo para que dê forças para ele despertar e lutar. E uma nota, eu que estou dizendo, não vi em livro nenhum, nem sempre a resposta à nossa prece é a cura que queríamos. Muitas vezes a gente quer que a nossa cura seja um determinado remédio. Mas na realidade o médico vai dizer, não, você não tem que tomar remédio, você tem que fechar a boca. Você tem que fazer exercício físico, que seria o mais recomendado. Mas não, você quer o remédio e não enche o saco. Mesmo que esse remédio vá te fazer mal, vá diminuir seus anos de vida, mesmo que esse remédio possa te causar um infarto. Todos os rituais eles vão servir para mudar a nossa consciência, transformar a nossa realidade interna, para que ocorra uma alteração consequente na realidade externa. Os rituais também eles vão criar uma conexão com o nosso espírito e a consciência de todos que estão ali envolvidos. E assim vão eliminar padrões negativos que antigamente existiam da pessoa que está participando do ritual e também daqueles que já participaram, que vão relembrar e retomar aquelas energias. Então ali se cria um novo ser para uma nova realidade. É a história da pessoa que sai de manhã, do membro da tribo que sai de manhã para caçar e só pode voltar quando eu tiver encontrado uma caça, conseguido uma presa. E aí ele volta com um novo ser, ou aquele que tem que passar uma noite na caverna, que representa o seu inconsciente. Ele tem que adentrar as profundezas do seu ser e de manhã voltar para a luz, ou seja, do mais escuro, do mais profundo nível do inconsciente, ele traz aquilo que vai trazer iluminação e sabedoria para ele. Ou ele traz o inconsciente para a consciência. São todas histórias, né? Os rituais ele também nos ajudam a direcionar o poder das nossas mentes. Eles são guias para justamente burlarmos as ilusões que estão dispostas, ou para que consigamos ver determinados aspectos que são invisíveis para as pessoas comuns. A partir de um ritual, nós aderimos a uma egrégora, a uma série de símbolos, a uma série de etapas que servem para burilar o nosso ego, burilar quem nós somos, atrair energias espirituais, psíquicas, etc. Eles moldam a pessoa e tornam ela apta a receber determinados ensinamentos. Um casamento, por exemplo, nos ajuda a celebrar a união, mas também a despedida de um filho que vai assumir uma nova vida. Um funeral nos faz aceitar a perda, a deixar que essas emoções fluam. Os rituais eles vão conectar os indivíduos a todas as egrégoras que ali estão dispostas. A meta é ligar, por um ritual inconsciente, toda a nossa existência. A sintonia entre esses elementos que serão conectados e o universo externo será sempre benéfica. Então, temos o mago como
aqui os estágios que o mago pode percorrer. Então ele sempre inicia com algum ferimento ou problema de saúde. Quantas pessoas não despertaram um mago porque tiveram uma doença incurável ou ficaram doentes, tiveram que se curar? Uma pessoa que teve depressão, mudou de vida, abandonou o trabalho, porque se continuasse no trabalho ia infartar e ia morrer, e descobriu a sua verdadeira vocação. Através da cura de cada um, da cura do nosso ser interior, que o mago aprende a curar os outros. Então você se cura primeiro para depois curar. Quantos médiums não chegaram ao terreiro por algum motivo de doença ou perturbação espiritual? E aí, nesse processo, ele começa a se descobrir, descobre a sua potencialidade e aí começa a ajudar os outros. E aí, nesse processo todo de curar a ferida, de regenerar, o mago ele vai aprender a ouvir a sua essência, a voz interior, o divino dentro dele, sem o ego. Muitos acabam por desistir desse mago interior, e aí existem muitas coisas envolvidas. O medo, porque é uma energia que pode tomá-lo. É uma energia muito poderosa, cósmica. Muitas vezes, se o seu mago interior ele tiver uma afinidade com uma egrégora que você tenha, ou por outras vidas, ou dessa vida mesmo um certo preconceito, você pode acabar desistindo e pode ter problemas com isso. Até você se adaptar, até você entender, criar uma nova sintonia. Então, por exemplo, uma pessoa que assumiu, queria reencarnar e fez o planejamento para ser um médium, e aí depois ele se torna evangélico. E tudo bem, se ele for evangélico, ele consegue trabalhar a espiritualidade dele do mesmo jeito. Só que ele não para por aí. Ele começa a agredir o espírita, ele destrói o centro espírita, ele começa a ir contra a natureza que ele decidiu que queria. Então ele desistiu do mago interior dele. Ou muitas vezes ele escuta vozes, mas ele não quer escutar aquilo. E ele acaba desistindo, ele não entende que é um dom. Aquilo é um demônio, aquilo é uma energia ruim. Ele não consegue burilar, direcionar, saber expressar aquela energia. Ele só vê a parte ruim. Então, muitas vezes, o universo causa doenças em nós para despertarmos de modo forçado o nosso curador, para que nós encontremos o nosso fluxo de energias, o nosso caminho da vida, de acordo com a nossa essência. Porque o rio da vida tem muitos caminhos, só que tem um deles que nos conduz à alegria, que é mais adequado para aquilo que a gente precisa viver, para a nossa evolução como indivíduo. Nesses momentos de desespero, nós reencontramos quem nós realmente somos, encontramos a espiritualidade. No momento que não temos mais motivação nenhuma, surge uma luz, somos iluminados. E o mago está aí para isso, para iniciar um projeto de iluminação, para regenerar, transmutar. Aos poucos a pessoa constrói esse mago. E aos poucos a pessoa desconstrói o mago pré-concebido
que aquilo que ela queria ser, e ela descobre quem ela deve ser. Descobre os instrumentos de trabalho do seu mago, como ele é maravilhoso, como ele pode atuar no mundo para ele e para os outros. Agora, cuidado, no autodescobrimento, muitos podem ser tomados pela vaidade, pela arrogância, pelo materialismo. Lembra que o mago tem um poder sensacional, mental, capacidade de autoafirmação e tudo mais. Então, você pode despertar o mago negro dentro de você e se tornar um belo de um picareta. No mundo da mediunidade tem um monte de picareta. Sim, é uma coisa absurda. Pessoas que talvez não eram picaretas, mas com o passar do tempo foram corrompidas pela vaidade, pela arrogância. Muitas vezes são pessoas que precisam se afirmar sobre os outros. Eu sou mais. Eu sou o médium tal. Eu sou o doutrinador. Eu sou a verdade. E muitas vezes essas pessoas utilizam escreve um livro e fala ditado pelo espírito tal. Na realidade, ela mesma que ditou. Não tem porcaria nenhuma de espírito lá, mas ela precisa dar validade para aquilo que ela está falando. No terreiro, é o médium que incorpora uma subpersonalidade ou não incorpora nada, mas quer mandar mensagem, mandar recadinho, dizer que as coisas devem ser feitas de um jeito ou de outro. Isso acontece também no centro espírita e em outras religiões. Em qualquer lugar você vai encontrar isso. Pessoas se transformando em magos negros. Porque descobrem que têm o poder. Só que direcionam para as trevas. Aqui existe um conto do mago e o demônio que é muito interessante. Que basicamente um aprendiz de feiticeiro trouxe um demônio ao mundo. Ele estava tentando ressuscitar os mortos. E aí, como ele trouxe esse ser das trevas para a nossa realidade, ele teve como missão destruí-lo, capturá-lo e destruí-lo. Só que no final, quando ele realmente conseguiu pegar esse ser da escuridão, ele descobriu que era a própria sombra dele. E quando o mago reconheceu aquele ser e tomou consciência que o demônio era a sua sombra, essa passou a fazer parte dele, sendo integrada ao seu ser, à sua personalidade. Então ele entendeu o obscuro nele. Até o motivo aqui, né, ressuscitar os mortos, que é algo fora da natureza. Quando você é tomado pela vaidade, pelo poder e deixa de fazer as coisas da maneira como deve ser feito, por pura vaidade, por egoísmo. Então nós temos que reconhecer o nosso demônio, a nossa sombra. O mago, quando ele entende as trevas nele, ele se torna um ser melhor. Ele conhece o verdadeiro eu, ele sabe das tentações que podem afetar o trabalho dele. E ele, quando ele sabe que as energias que fazem mal para ele são determinadas, ele não vai mais ser tomado por aquelas energias ou consegue trabalhá-las para afastá-las. É a mesma coisa. Trazendo para a vida real, se um alcoólatra toma consciência real de que não pode beber, porque tem o alcoólatra que acha que consegue manipular essa bebida, essa energia, pode tomar um golinho, só que não pode, não consegue.
E existe já aquele que já fala: afaste isso de mim, eu não quero nem cheirar. E ele evita a sombra dele. Ele tem o conhecimento da sombra, daquela energia, e ele passa a evitá-la, porque ele sabe que aquilo é uma coisa orgânica. No caso aqui, você não vai ser mais possuído pelo demônio se você conhece ele e as suas tramas, né? A modo como ele chega até o seu coração. Você sabendo a sua potencialidade, o seu defeito, você consegue viver plenamente quem você é. O despertar do mago e a sombra. Então, o ego desenvolvido, ele não conduz a jornada do mago. Não é ele que vai fazer com que o mago caminhe. Ele apenas auxilia o self, o eu superior da pessoa, a encontrar o seu caminho. Então, ele tem ainda uma ligação com esse sentimento de alma. E algum dia a gente vai conseguir controlar a nossa situação por completo. O ego vai nos ajudar a encontrar o nosso caminho, direcionado pelo self, quem nós somos. E tudo vai acabar melhorando. O poder do mago, ele é sempre imenso, imenso, imenso. Então, controlar a sombra é fundamental, porque a sombra sempre vai querer dominar esse poder e tomar conta do corpo do mago. A consciência da morte talvez seja uma das maiores sombras de uma pessoa. A consciência da nossa incapacidade de ser imortal. Por isso que ela é tão revivida em inúmeros filmes e tudo mais. Mas ela é uma mentira, porque em algumas concepções você pode entender que existe reencarnação e somos imortais. Nós temos dificuldade de descartar a matéria. E muitas vezes o curador ele tem que entender que determinadas coisas são impossíveis de ser curadas fisicamente. Nós temos limites. Por mais poderoso que o mago seja, ele não consegue trazer de volta a pessoa amada que morreu. Sempre tem o tabu de ressuscitar os mortos envolvendo os magos, né? Mas é isso que a gente está trabalhando aqui. Não é possível trazer as pessoas mortas novamente à vida. Romper barreiras. Determinadas doenças não são curáveis. Você pode amenizar os efeitos, mas a cura em si, por meio daquela mágica, não vai ser possível. Depois de destruído, não se regenera mais algumas coisas. Faz parte. E o mago, aos poucos, ele conhece os outros como ele e começa tanto a curar como também a ser curado, né? Então, você conhece amigos, é natural. Você chegou até essas energias, elas vão se atraindo. Os magos, eles vão criando, vamos dizer, escolas de magos, centros espíritas, vão criando igrejas, vão criando centros xamânicos e todo tipo de cura. As pessoas vão se reunindo. Centros de terapia holística, centros de psicologia, hospitais, né, que a gente fala aqui de uma maneira muito espiritual, mas também coisas do dia a dia, físico, um hospital. Mas quem é a sombra? A sombra, ela é a manifestação de tudo que a gente nega, tudo que a gente não quer acreditar que existe em nós. A sombra é aquilo que nós
guardamos dentro da gente e temos vergonha de assumir. É aquilo que a gente vê no outro, mas não vê na gente. Ela se manifesta em tudo que negue o poder interior de transformação de si, de outrem, bem como quando usamos o poder dos magos para o mal. O mal se manifesta por minimizar, imantar e nomear os demais negativamente, em iludir e dominar mentalmente seus semelhantes. Aí, gente, um resuminho só para finalizar, acho que a gente falou demais hoje, né? Os aspectos negativos do mago são atrair toda a negatividade para as pessoas, transformar o positivo em negativo, né? Nomear pessoas e objetos de maneira pejorativa, imantando essas pessoas e prejudicando a vida delas. O chamamento para a jornada geralmente é uma doença física ou emocional, ou através de experiências extrasensoriais sincrônicas. Às vezes acontece de você estar deitado na sua cama e de repente você imagina que um amigo seu sofreu um acidente, e aí toca o telefone e ele realmente sofreu um acidente. E aí depois você vai querer entender tudo isso que aconteceu e você é levado à sua jornada do mago, de entendimento. Mas não só isso, né? O mago ele é um preparador do herói. O mago ele estará presente em todo o processo de transformação do nosso self, no herói que nós precisamos nos tornar. O contato com o desconhecido é o primeiro nível. Então, a partir de um determinado momento, você passa a experimentar a cura, ou optar por vivenciar experiências paranormais. Então, nesse primeiro estado, você começa a sentir que existe algo a mais no mundo externo, que existe algo a mais em você. Certas coisas sobrenaturais te levaram a um local e nesse local você começa a descobrir coisas sobre você. Também existem os magos solitários, tá? Mas são mais incomuns e tendem a terem problemas, porque não tem como compartilhar o conhecimento, se expressar muitas vezes. Tudo é baseado única e exclusivamente naquilo que ele concebeu. Isso muitas vezes pode gerar distúrbios no ego. Nem sempre tem excelentes magos solitários, mas existe uma tendência a dar um problema aí. A vontade e ousadia para agir conforme aquilo que acredita e sua intuição. Acredita no seu poder de transformar positividade. Então, primeiro ele começou a ter o contato com a cura, com quem ele é e tudo mais. Mas depois ele começa a intensificar o poder dele. As visões são mais reais, a cura realmente acontece, pessoas têm a vida transformada por ele também tem a vida dele transformada. E a partir desse momento ele transforma muitos sonhos em realidade. E depois existe o level 3, a integração total entre o eu superior da pessoa e o universo. Tudo na vida da pessoa começa a fazer um sentido. Talvez ele não tenha a vida que ele queria ter no início, mas ele já tem uma consciência da vida que ele tem, das coisas que ele precisa fazer para melhorar. Ele começa a aceitar mais determinadas coisas porque ele curou. Mas nesse nível, ele já se conecta com a sua essência e ele consegue
seguir um caminho bom para ele. O mago ele é uma figura universal e perfeito no potencial de criação e transformação. O mago ele é o número 1, mas ele é o grande portal de todos os conhecimentos. Ele é o grande senhor dos recursos internos, espirituais, o mensageiro, diplomata. Tudo começa com a ação do mago. Então, sobre o nível 3, temos que entender que o uso racional e consciente de todos os recursos, das coisas, que ele começa a entender que tudo está ligado, existem conexões, não existem acasos. Aqui existe por meio da transformação das realidades mentais, emocionais e espirituais, o mago consegue transformar a realidade física das pessoas e do ambiente em que ele está. Então é isso, gente. O mago ele tem toda essa capacidade de modificação de quem somos. Ele trabalha a ideia dos xamãs, os contos antigos, das descobertas das armas secretas, capazes de eliminar o vilão, a sombra do herói, né? Que também nós iríamos falar em algum momento do curso. O mago ele é primordial e ele existe em todos os seres, independente de religião, cor, credo, raça, opção sexual, tudo. Todos nós temos essa capacidade. Basta querermos entendê-la. Fazer magia é algo trivial, todos fazemos magia. Aqui, rapidinho, não vou entrar nesse assunto, porque já foi falado na primeira aula, mas o mago ele possui a capacidade de trazer o que é pensado e imaginado na coroa para o corpo físico. Então saímos do mundo de emanação, passamos pela criação, formação, para um mundo de manifestação. O mago ele consegue trabalhar todas essas esferas. Por mais que alguns falem que ele é atribuído a uma única, podemos entender que o mago ele circula por elas, porque ele tem a capacidade de puxar energias. Aqui o mago ele é a causa de tudo, capaz de manipular a força e a consciência como o grande criador do universo. Ele dispõe de todos os arcanos, sendo o grande guardião dos portais. A rosa é o renascimento da terra para o céu. Os 5 botões significam que o mago ele desperta os 5 estados da consciência, se compara a um anjo. E aí, novamente, falar sobre a boca como órgão andrógeno e mágico, o poder de encantar. Nós vimos que o mago tem a grande capacidade de imantar, de nomear, de atribuir coisas positivas ou negativas a uma pessoa. Mas a boca de uma pessoa é muito especial. Ela é um órgão andrógeno. Ela possui uma essência masculina e feminina, portanto, mágica e criadora de si. Por meio dela, nós encantamos. Cantar, encantar, em que essa magia é toda falada. Ela provém da união entre a língua, símbolo do masculino,
simbolizada pelo falo, e do feminino, a órgão sexual da mulher, simbolizado pelos lábios. Então, a união da língua, dos falos, da língua e dos lábios tornam um princípio criador e gera uma magia. Então aí a gente descobriu porque existe um processo de imantação. Então tudo é encantado através da fala. Então é muito importante quando uma pessoa faz qualquer tipo de ritual que diga através da fala, não somente mentalmente, diga: estou retirando a primeira carta. Puff. Essa carta simboliza o futuro, essa carta simboliza o presente. Então é isso, gente. Passei do tempo aqui, falei demais. Talvez tenha até perdido um pouco de tanto que eu falei, mas é isso aí. Grande abraço, fiquem com Deus, tá?